Pessoal, na aula de hoje vamos realizar uma busca avançada e dinâmica em uma base de dados. Eu já deixei pronta aqui para a gente poder trabalhar a partir de um critério selecionado, que será o nome do vendedor. Nessa tabela de consulta eu tenho o nome do meu vendedor, que é onde eu vou fazer essa busca de maneira dinâmica. Veja na solução pronta e que vamos aprender a desenvolver nessa aula. Vou selecionar o nome do vendedor e veja que ele já faz a busca de maneira dinâmica tudo que foi lançado dentro da nossa base de dados. Não se preocupe, eu vou deixar essa planilha no link para você fazer o download dela, para a gente poder estar trabalhando. Pessoal, antes da gente começar a desenvolver a nossa solução, clica nesse botão aqui, ó, inscrever-se, e se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua inscrição e nos ajuda a crescer aqui no YouTube. Voltando aqui para a nossa solução, então aqui, ó, selecionando o nome da pessoa, tudo que for lançado dela, aqui dentro eu vou conseguir fazer a busca. Para isso, a gente vai utilizar funções matriciais, tá? Que são fórmulas aí que nos auxilia nas consultas. São fórmulas dentro do Excel que a gente consegue trabalhar de maneira mais dinâmica, tá? Então, essa solução aqui, a gente consegue obter ela a partir de resultados aliás, de maneira diferente. Por exemplo, uma tabela dinâmica, eu consigo fazer isso aqui. Tá? Só que o nosso objetivo é demonstrar para você a utilização das fórmulas e também trabalhando com fórmulas matriciais dentro do Excel, tá bom? Então, vou fechar esse arquivo aqui. Eu já deixei uma tabela montada, como eu falei lá anteriormente, tá? Então, fechando aqui, a gente já vem para a nossa tabela em branco, tá? Lembra que lá ela estava formatada como tabela. Como que eu faço essa identificação? A gente consegue fazer a identificação se é formatado como tabela ou não, quando a gente vê um objetozinho bem pequeno, uma forma de um triângulozinho, alguma coisinha. Então, nós conseguimos ter um resultado bem satisfatório aí com o formato de tabela. Tá? Já a gente vai converter essa tabela em uma tabela com propriedades e comportamentos diferentes. Então, aqui dentro, pessoal, nós vamos utilizar várias funções, por exemplo, a função índice, a função coluna, linhas, no plural, e linha, e a função menor, e a função se e a função se erro para fazer algumas tratativas, tá? Primeiramente, vamos vir na nossa base de dados e vamos selecionar toda a nossa base. Para isso, eu pressiono Ctrl Alt T para mim poder inserir converter isso em tabela, e veja que ele já selecionou toda a minha área aqui, ó, perceba. Se eu tivesse dados até lá na última linha, ele ia selecionar todos os dados. Selecionou esses dados, eu vou pressionar OK. Vou deixar essa caixinha marcada porque tem cabeçalho aqui, ó, minha tabela, então eu vou deixar marcado aí, bom? E vou dar OK. A partir desse momento, a gente já tem um objeto com formatações pré-definidas. Perceba que até mudou a nossa guia aqui em cima. Da Zebra TV, e, ó, até mudou a nossa guia. Aqui embaixo era disso aqui que eu estava falando. Por exemplo, quando você formata como tabela, você já consegue ver essa setinha aqui, ó. Então, ela indica que a nossa tabela não é uma tabela comum, e sim uma tabela com comportamentos e propriedades que a gente pode fazer a manipulação aí, tá? Feito isso, o nosso próximo passo é dar nome a nossas colunas, para que a gente trabalhe de maneira mais dinâmica lá na nossa base de consulta. Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer isso de maneira dinâmica. Então, eu vou selecionar toda a minha área aqui, ó. Poderia, obviamente, pressionar Ctrl asterisco, seleciono toda a minha tabela que contém dados. E aqui no design de tabela, aliás, em fórmulas, eu vou clicar nessa opção aqui, ó, criar a partir da seleção. Essa opção aqui, pessoal. Então a gente vai selecionar ela, clicando nela, ele já exibe para mim aqui uma caixinha de diálogo, e nessa caixinha eu consigo ver várias opções, tá? A que me interessa aqui é essa primeira opção. Então, eu vou desmarcar a outra opção e vou deixar somente a primeira, linha superior, porque eu quero criar nomes a partir da minha linha superior. Por exemplo, documento, ele vai criar nomes para a coluna documentos. Produto, vai criar nome para a coluna produto. E assim por diante. Então eu pressiono OK. Né? Pronto. Aparentemente não aconteceu nada aqui, mas se você vir no gerenciador de nomes, você percebe que, ó, marcar para te ver aqui, ó, gerenciador de nomes, tá?
Ele está dentro da guia fórmula e dentro do grupo nomes definidos. Se você clicar aqui, ó, você já consegue ver que já criou nomes a partir da nossa seleção. Documentos, se eu vim aqui em editar, clicar aqui, ó, percebe que tudo que está na coluna documentos, ele está selecionado, né? E assim os demais. Lembra que a nossa coluna valor total, ela tem um espaço. Então, automaticamente, o que ele faz? Ele coloca o underline para poder, porque ele não permite criar nomes com espaço, então ele coloca o underline ali para suprir esse espaço aí, tá? Então, ele já resolve isso aí para nós de forma automática. Então, eu tenho os meus nomes já definidos. Agora, eu vou definir o nome da minha tabela. Eu clico em qualquer lugar na minha tabela e vou aqui na nossa design de tabela. E aqui onde está a tabela 1, a gente vai colocar aqui, ó, tabela 1, nós vamos colocar um nome aqui. Eu vou definir o nome de base. Vou chamar aqui de base, tá? Coloca o nome que você achar melhor aí. Aliás, vou colocar dados, que eu já tenho base ali, dados. Então, eu só pressiono o Enter. Pronto. Então, se eu vim aqui na minha caixa de nome e selecionar dados, ele vai selecionar toda a minha tabela, tá? Então, eu já tenho aqui a minha tabela já configurada para que eu consiga fazer a utilização da consulta aqui dentro da minha tabela de consulta, tá? Lembrando que a validação de dados, pessoal, deixa eu só dar uma pincelada para vocês aqui. Eu vou clicar dentro da célula onde eu quero retornar os dados e o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em dados, vou clicar em outro aqui, só para a gente poder exemplificar isso. Clicar em dados aqui, ó, o meu está bem, você pode perceber aqui que ele está bem escondido, ó, tá vendo aqui, ó? Mas é porque meu monitor é de 14 polegadas, então o espaço é menor, mas é isso aqui, ó. Você vai clicar aqui dentro, vai aparecer uma caixinha, uma setinha e aparece aqui a palavra validação de dados. Então eu seleciono isso aqui, tá? E aqui eu consigo escolher várias opções. Aqui a gente quer a lista, tá? E aqui a partir da lista nós vamos buscar a fonte desses dados. Então eu vou selecionar aqui, a minha fonte de dados está na base, né? E eu quero só os nomes que não estão repetidos. Então eu já sei que até o João não está repetido, então eu vou escolher aqui. Então eu vou pressionar OK agora, né? E lá eu já tenho os nomes já validados, tá? Dou 2 cliques para aumentar, né? Então já tem aqui uma validação de dados. Agora eu vou limpar porque eu não quero nada ali. Então eu venho aqui, ó, clico na setinha, limpar ciclo de validação. Então limpei tudo. Eu já não tenho, aliás, a gente fez errado aqui. Vamos vir aqui, ó, limpar, dá OK. Pronto. Eu já não tenho nenhum dados ali mais. Agora aqui, pessoal, na primeira, deixa eu ampliar melhor aqui, para a gente poder, vamos colocar um tamanho de 20, melhor, para a gente poder visualizar. Então, pessoal, a primeira fórmula que eu vou utilizar aqui vai ser a função índice. Então, vamos chamar ela aqui, ó, índice. Então, tem que digitar o acento, tá? Eu vou abrir o parênteses e vou passar a matriz. Como a gente renomeou essa tabela de dados, veja bem, ó, se eu selecionar tudo isso aqui, ó, o que vai acontecer? Né? Ele vai aparecer o nome dados. Por quê? Porque essa matriz nossa já está renomeada. Então, o que eu preciso fazer? Eu simplesmente chamo a função índice, digito aqui dados, já começa a aparecer ali para mim, que é a minha matriz, né? Ponto e vírgula, para separar um argumento do outro, né? E agora eu vou utilizar a função menor. A função menor, ela pede uma matriz de dados, só que aqui eu vou passar a função menor com uma condição. Então, a condição vai ser função C. Se menor, agora eu preciso passar o teste lógico para ele. Qual que é o teste lógico? Eu quero o seguinte, eu quero que ele retorne para mim o nome baseado na minha validação aqui. Eu quero que o que estiver aqui seja igual ao que vai ter aqui. Então, para isso, eu vou digitar aqui. Lembra que a gente renomeou nossos campos. Então, eu vou digitar aqui nome, tá? Ele já aparece ali para mim. A gente fez a renomeação lá na tabela atrás, então fica bem atento aí, tá? Ponto e vírgula, quero fazer uma comparação, então eu vou digitar igual e eu vou clicar nas minhas G
e vou travar essa célula, porque ela não vai poder se mover. Eu vou arrastar toda a fórmula para baixo e eu não quero que essa célula se move de forma nenhuma. Então, F4 para travar. Agora, eu preciso referenciar em qual linha vai estar essa informação. Então, para isso, eu vou utilizar a função lim, né? Não é a função lins, é a função lim. Então, eu vou passar aqui, ó, ponto e vírgula, vou chamar a função lim, e eu vou passar a referência dela. Onde está essa referência? A referência dela está no meu nome, né? Pronto. E aqui eu preciso fechar o meu parêntese. Fechei o meu parêntese. Eu vou subtrair agora pela minha função lins, aliás, função lim. E nessa subtração que eu vou fazer, eu vou pegar aonde vai estar essa referência. Então, vamos digitar aqui lim. Ele pede a referência está na minha base, então eu vou digitar aqui, ó, base. Para que isso se concretize, eu preciso colocar um sinal de exclamação aqui, para mim poder ativar a planilha. E vou digitar a referência. Eu sei que essa referência está na minha A2, tá? Então, vamos digitar aqui A2. Vamos pressionar um F4 para a gente travar ela. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Tá? Deixa eu congelar essa fórmula. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu estou fazendo o seguinte. Eu estou atribuindo lá, aqui, ó, estou subtraindo, estou pegando a referência aqui, subtraindo pela minha referência que está o nome de onde eu quero fazer essa consulta. Tá? Então, ele vai pegar essa referência aqui para fazer a consulta para nós. Então, vamos voltar aqui. Para mim travar, eu coloquei um apóstrofo aqui no final, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa edição. Agora aqui, vamos fazer o seguinte. Eu já travei aqui a minha célula, eu vou ter que fechar o parênteses e colocar mais um, porque ele vai ter que descer linha a linha, né? Ele vai pegar a referência e vai descer linha a linha. Então, vou colocar aqui mais um, né? Agora, eu preciso utilizar a função lins, tá? A função lim, ela vai pegar um intervalo onde essas informações serão adicionadas. Eu vou indicar, aliás, o intervalo. Então, vamos colocar aqui. Esses dados vão ser adicionados na minha A2, nessa tabela de consulta A2. Então, vou colocar aqui A2, A2, que é a minha referência. Como eu vou travar aqui a primeira, vou fechar o parênteses agora. Fechar dois parênteses, que a gente abriu dois. Ponto e vírgula. Agora, em qual coluna? Então, vamos usar a função cols, né? A função col, ela me pede uma matriz. A matriz que eu vou utilizar vai ser essa mesma informação aqui. Então, colo aqui, fecho meus dois parênteses, mais um, Ctrl, Shift e Enter. Pronto. Pressionei Ctrl, Shift e Enter, você pode perceber que ele mudou a nossa fórmula aqui. Ó. Deixa eu aumentar um pouco. Aqui, ó, apareceu para nós uma setinha um pouco diferente, né, que a gente chama de colchete. Tá? Então, aqui ele indica que essa fórmula não é uma fórmula mais comum, é uma fórmula matricial. Tá? Feito isso, o que eu faço? Eu arrasto até o final aqui, né, e depois arrasto até lá no final. Veja que ele emitiu erros para nós. Então, como que a gente faz essa tratativa? A gente vai utilizar a função se_erro para fazer essa tratativa. Então, novamente, a gente pressiona F2 para entrar no modo de edição da fórmula. E aqui no início nós vamos colocar a função se_erro, né? E no final a gente precisa passar para a função se_erro o que a gente quer que retorne caso dê erro na nossa fórmula. Então vou pressionar, eu quero que fique vazio, então eu coloco aspa dupla aqui, ó. Pronto. Fechei o parênteses e vou pressionar Ctrl Shift Enter mais uma vez, porque a gente está trabalhando com fórmulas matriciais. Ctrl Shift Enter. Pronto. Aparentemente não mudou porque a gente não puxou ainda para cá, né? E a gente não jogou até o finalzinho aqui. Pronto. Cliquei duas vezes, ele já jogou até a última célula preenchida. Tá? Veja que já fez as tratativas dos erros para nós. Nada apareceu mais aqui. Agora eu vou formatar isso aqui como moeda. Né? Selecionei, cliquei aqui, né? Se não tivesse essa opção, poderia vir muito bem aqui e selecionar. Aqui eu vou centralizar essas informações, tá? E agora basta simplesmente selecionar, vamos salvar o nosso projeto, selecionar a pessoa que ele já traz aqui para nós, ó, as informações. O que o Alex vendeu, o número do documento, o valor que ele vendeu.
E aí eu consigo aqui, ó, fazer uma pesquisa rápida, né, das vendas lançadas aqui dentro. Digamos que eu venho aqui e lanço aqui o Zé, por exemplo. O Zé vendeu um celular. O valor, o boleto dele, 56562. O valor custou R$ 1.500. Então, eu vou chamar, se eu tivesse mais um valor do zero aqui, e ele vendeu aqui uma capinha, sei lá, vou repetir essa mesma informação aqui, BOL, 56, qualquer coisa aqui. Essa capinha custou R$ 29, né? Então, a partir desse momento, eu vou lá na nossa base, veja que quando eu adicionei o Zé, a formatação já veio de forma automática, porque a gente está trabalhando com tabela, né? E a gente não precisa fazer absolutamente mais nada, porque as tabelas, elas possuem propriedades e comportamentos pré-definidos. Então, vamos aqui na consulta, vamos selecionar o Zé. Aliás, ele não vai aparecer para nós, pessoal, por quê? Porque a gente selecionou o intervalo. Então, a gente precisa vir aqui, ó, nos nossos dados, fazer a edição, validação de dados, e vamos dizer que ele vai pegar vamos copiar essas informações e vamos colar aqui, ó. Pronto. Agora o Zé deve aparecer para nós lá na nossa tabela de consulta. Apareceu o Zé lá embaixo. Óbvio que ele está repetido, não é para repetir, mas apareceu. Mas se eu selecionar, ele já aparece aqui para nós, né? Que o Zé vendeu capinha e vendeu o celular. Por quê? Por que ele está pegando tudo isso aqui? Porque lá na nossa base de dados, se eu vir aqui, eu tenho que apagar aqui embaixo. Tá? Tem que apagar o Zé aqui para não aparecer. Então, basta eu vir aqui, ó, selecionar o Zé. Veja que já apareceu para nós ali o celular que ele vendeu, a capinha que ele vendeu. Tá? Então, a gente tem aí uma consulta de forma automática. Lógico, esses valores aqui, pessoal, não é para ficar repetido. Como que você resolve isso? É porque eu não estou criando uma tabela com valores únicos. Eu poderia, obviamente, criar. Mas você vem aqui, ó, e tira aqui. Deixa só até o 9 mesmo, tá bom. Isso aqui você já aprendeu a fazer validação, então você cria uma tabelinha com nomes não repetidos, ou você cria uma fórmula para que isso não venha repetido lá da base de dados. A gente pode criar um conde aí com desloque, né, para poder resolver isso. Tá? Veja que aqui, ó, apareceu o Zé, eu retirei lá, né, está aparecendo uma única vez. Tá? Então é isso. Tá? O nosso objetivo era demonstrar como que você consegue fazer uma pesquisa, né, a partir de fórmulas matriciais dentro do Excel e retornar esses valores de forma dinâmica. Tá? Antes de concluir o nosso vídeo, mais uma vez eu reforço o seu pedido para se inscrever no meu canal, porque as pessoas que estão assistindo as aulas não estão se inscrevendo, e a sua inscrição para nós ela é muito importante.